Arthur Schopenhauer. Esboço acerca das mulheres. O seu destino, beleza passageira, precocidade, limites da sua inteligência. Vivem mais do que os homens no presente, inclinam-se mais para a piedade do que para a justiça. A mentira é-lhes defesa natural para a fraqueza. As paixões da mulher servem ao interesse da espécie. A rivalidade vem-lhes da sua vocação única. No íntimo, esse feio sexo não tem o sentimento do belo. Se aparentam gostar de artes, é unicamente pelo desejo de agradar. A dama do Ocidente, o casamento, uma armadilha, uma escravidão, a honra das mulheres. O simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. Paga a sua dívida à vida não pela ação, mas pelo sofrimento. As dores da maternidade, os cuidados inquietadores da infância. Deve obedecer ao homem, ser uma companheira paciente, que lhe torne a existência calma. Não é feita nem para os grandes esforços, nem para as dores ou prazeres excessivos. A vida para ela pode decorrer mais silenciosa, mais insignificante, mais serena que a do homem, sem que ela seja, por temperamento, melhor ou pior. O que torna as mulheres particularmente aptas a cuidar, a dirigir a nossa primeira infância, é o fato de elas mesmas se conservarem puéreis, frívolas e de inteligência acanhada. Conservam-se toda a vida umas crianças grandes, uma espécie de intermediárias entre a criança e o homem. Observe-se uma jovem divertindo-se um dia inteiro com uma criança, dançando e cantando com ela. E imagine-se o que um homem, com a melhor das vontades, faria em seu lugar. A natureza parece ter querido fazer com as jovens o que se chama um estilo dramático, um lance teatral. Durante alguns anos, adorna-as de uma beleza, de uma graça e de uma perfeição extraordinária, com detrimento do resto de sua vida, a fim de que durante esses rápidos anos de brilho possam apoderar-se fortemente da imaginação de um homem e levá-lo a encarregar-se lealmente delas de uma maneira qualquer. Para levar a cabo semelhante empreendimento, a pura reflexão e a razão não dariam suficiente garantia. Por isso, a natureza deu à mulher armas e instrumentos necessários para lhe assegurar a existência, e só durante o tempo indispensável, porque a natureza nesse caso procedeu com a sua usual economia. Assim como a formiga fêmea, depois da sua união com o macho, perde as asas que lhe seriam inúteis e até perigosas no período de incubação, assim a maior parte das mulheres, depois de 2 ou 3 partos, perde a beleza, naturalmente pela mesma razão. De onde resulta as jovens considerarem geralmente as ocupações domésticas ou os deveres do seu estado como coisas acessórias e puras bagatelas, enquanto reconhecem a sua verdadeira vocação no amor, nas conquistas e tudo que daí depende, a toilette, a dança, etc. Quanto mais nobre e perfeita uma coisa, tanto mais lenta e tardiamente se desenvolve. A razão e a inteligência do homem só atingem completo desenvolvimento aos 28 anos. Na mulher, a maturidade do espírito dá-se aos 18. Por isso, só tem uma razão de 18 anos estritamente medida. É esse o motivo porque as mulheres são toda a vida verdadeiras crianças. Só veem o que têm diante dos olhos, só pensam ao presente, tomando a aparência pela realidade e preferindo as ninharias às coisas mais importantes. O que distingue o homem do animal é a razão. Chegando ao presente, lembra-se do passado e pensa no futuro. Daí a sua prudência, os seus cuidados, as suas frequentes apreensões. A razão débil da mulher não participa nem dessas vantagens, nem dessas inconveniências. Sofre de uma miopia intelectual que lhe permite, por uma espécie de intuição, ver de uma maneira penetrante as coisas próximas. O seu horizonte, porém, é limitado, escapa-lhe o que está distante. Daí resulta que tudo quanto não é imediato, o passado e o futuro, atuam mais fracamente na mulher do que em nós. É também daí que parte a tendência muito frequente para a prodigalidade e que por vezes chega a ser demência. No fundo do coração, as mulheres imaginam que os homens são feitos para ganhar dinheiro e as mulheres para gastá-lo. Se o não podem fazer durante a vida do marido, desforram-se depois da sua morte, e o que contribui para lhes confirmar essa convicção é o marido dar-lhes dinheiro e encarregá-las de dirigir a casa. Tantos pontos defeituosos são às vezes compensados por uma vantagem. A mulher mais absorta no momento presente, por menos suportável que este seja, goza o mais do que nós.
Desse fato resulta essa jovialidade que lhe é própria e a torna apta a distrair e por vezes consolar o homem acabrunhado de cuidados e de inquietações. Em circunstâncias difíceis é preciso não desdenhar, recorrer, como outrora os germanos, aos conselhos das mulheres, porque elas têm uma maneira de conceber as coisas totalmente diferente da nossa. Vão ao fim pelo caminho mais curto, porque fixam geralmente os olhares no que tem mais próximo. Nós, pelo contrário, não vemos o que nos salta aos olhos e vamos procurar muito mais longe. Precisamos que nos levem a uma maneira de ver muito mais simples e mais rápida. Acrescente-se ainda que as mulheres têm decididamente um espírito mais ponderado e não veem as coisas senão tal qual elas são, ao passo que nós, impelidos pelas paixões excitadas, aumentamos os objetos e aperfeiçoamos quimeras. As próprias aptidões naturais explicam a piedade, a humanidade, a simpatia que as mulheres testemunham aos desgraçados, ao passo que são inferiores aos homens no que diz respeito à equidade, à retidão e à escrupulosa probidade. Devido à fraqueza da sua razão, tudo que é presente, visível e imediato exerce sobre elas um império contra o qual não conseguiria prevalecer nem as abstrações, nem as máximas estabelecidas, nem as resoluções energéticas, nem consideração alguma do passado ou do futuro, do que se acha afastado ou ausente. Possuem da virtude as primeiras e principais qualidades, mas faltam-lhe as secundárias e as acessórias. É, portanto, a injustiça o defeito capital dos temperamentos femininos. Isso resulta da falta de bom senso e de reflexão que já frisamos, e o que agrava ainda esse defeito é que a natureza, recusando-lhes a força, deu-lhes a astúcia para lhes proteger da fraqueza, donde resulta a instintiva velhacaria e a invencível tendência para a mentira. O leão tem as garras e os dentes, o elefante e o javali as presas, o touro os chifres, a ciba a tinta, que lhe serve para turvar a água em volta dela. A natureza deu à mulher, para se defender, apenas a dissimulação. Essa faculdade supre a força que o homem tira do vigor dos membros e da razão. A dissimulação é inata na mulher, tanto na mais esperta como na mais tola. É tão natural a ela usá-la em todas as ocasiões, como a um animal atacado defender-se com as suas armas naturais. E procedendo desse modo, tem até um certo ponto consciência dos seus direitos, o que torna quase impossível encontrar uma mulher absolutamente verdadeira e sincera. É justamente por esse motivo que ela compreende tão facilmente a dissimulação nos outros e que não é prudente usá-la com ela. Desse defeito fundamental e das suas consequências nascem a falsidade, a infidelidade, a traição, a ingratidão, etc. Também, as mulheres juram falso perante a justiça mais frequentemente do que os homens, e seria um caso para tratar, saber se deve admiti-los a prestar juramento. Sucede de tempos em tempos, certas senhoras, a quem não falta coisa nenhuma, serem surpreendidas nos estabelecimentos em flagrante delito de roubo. Os homens novos, belos e robustos são destinados pela natureza a propagar a espécie humana, para que essa não degenere. Tal é a vontade firme que a natureza exprime pelas paixões das mulheres. É certamente de todas as leis a mais antiga e a mais poderosa. Desgraçados, pois dos interesses e dos direitos que lhes opuserem obstáculo, serão, no momento oportuno, suceda o que suceder, implacavelmente esmagados, porque a moral secreta, inconfessável e mesmo inconsciente, mas inata nas mulheres é esta. Fundamo-nos no direito de enganar aqueles que imaginam que podem, pelo fato de proverem economicamente a nossa subsistência, confiscar em seu proveito os direitos da espécie. É a nós que foram confiados, é de nós que dependem a constituição e a salvação da espécie, a criação da geração futura. É a nós que compete realizá-la com toda a consciência. As mulheres, por sua vez, não se interessam absolutamente por esse princípio superior em abstracto, compreendem-no apenas em concreto, e, quando a ocasião se apresenta, não têm outro modo de o exprimir senão pela maneira de proceder. E sobre esse assunto, a consciência deixa-as muito mais em sossego do que se poderia crer, porque no íntimo do coração sentem vagamente que, traindo seus deveres para com o indivíduo, cumprem-no ainda melhor para com a espécie, que tem direitos infinitamente superiores. Como as mulheres são criadas unicamente para a propagação da espécie e como toda a sua vocação concentra-se nesse ponto, vivem mais para a espécie que para os indivíduos e tornam mais a peito os interesses da espécie
que o dos indivíduos. É o que dá a todo o seu ser e ao seu procedimento uma certa leviandade e opiniões opostas às dos homens, de onde procede essa desunião tão frequente ao casamento, que já se tornou quase normal. Os homens entre si são naturalmente indiferentes. As mulheres são, por índole, inimigas. Isso provém, talvez, de que do ódio figulinum, ódio ao ceramista, a rivalidade que se restringe no homem aos que exercem a mesma profissão abrange, nas mulheres, toda a espécie, porque todas elas só têm uma mesma profissão, um mesmo fim. Na rua, basta que se encontrem para trocar olhares de guelfos e de gibelinos. Salta aos olhos que num primeiro encontro duas mulheres têm mais embaraço, dissimulação e reserva que teriam dois homens em caso idêntico. Pela mesma razão, os cumprimentos entre mulheres parecem mais ridículos do que entre homens. Note-se ainda que o homem, em geral, fala com uma certa consideração e humanidade aos mais ínfimos dos seus subordinados. Mas torna-se insuportável ver com que altivez uma senhora da sociedade se dirige a uma mulher da classe inferior, que não esteja a seu serviço. A causa é talvez que, entre mulheres, as diferenças de classe são muito mais precárias que entre os homens, e que essas diferenças podem facilmente ser modificadas ou suprimidas. A situação que o homem ocupa depende de 1000 considerações. Com respeito às mulheres, uma só decide tudo: o homem a quem souberam agradar. A sua única atribuição coloca-as numa certa igualdade bem mais marcada, e por isso procuram criar entre elas diferenças de situação. Foi necessário que a inteligência do homem se achasse obscurecida pelo amor, para que chamasse belo a esse sexo de pequena estatura, ombros estreitos, ancas largas e pernas curtas. Toda a sua beleza, de fato, reside no instinto do amor. Em lugar de o denominar belo, teria sido mais justo denominando-o inestético. As mulheres não têm nem o sentimento, nem a inteligência da música, mais do que o da poesia, ou das artes plásticas. Fingem-no por pura imitação, puro pretexto, pura afetação explorada pelo desejo de agradarem. Elas não são capazes de tomar uma parte desinteressada, seja em que for, e pela seguinte razão: o homem, em todas as coisas, esforça-se por dominar diretamente, ou pela inteligência, ou pela força. A mulher, pelo contrário, acha-se sempre e em toda a parte reduzida a um domínio absolutamente indireto. Isto é, o seu poder vem do homem, e é sobre ele apenas que ela exerce uma influência imediata. Portanto, a natureza leva as mulheres a procurarem em todas as coisas um meio de conquistar o homem, e o interesse que parecem tomar pelas coisas exteriores é sempre um fingimento, uma sutileza, isto é, pura garridice e pura imitação. Disse o Rousseau: as mulheres em geral não apreciam arte alguma, não as conhecem e não têm talento nenhum. Aqueles que não se fiam nas aparências já certamente o notaram. Basta observar o que as ocupa e lhes atrai a atenção no concerto, na ópera ou na comédia. Notar a sem cerimônia com que, nas mais belas passagens das maiores obras-primas, continuam a sua tagarelice. Se é verdade, os gregos não admitirem mulheres nos espetáculos, tinham muita razão. Nos seus teatros podia-se pelo menos ouvir alguma coisa. No nosso tempo, seria bom acrescentar a mulher tacit in ecclesia, tacit mulher em teatro. Tradução: que a mulher faça silêncio na igreja, que a mulher faça silêncio no teatro. Ou senão, substituir um preceito pelo outro e suspender esse último em letras grandes no pano da cena. Mas que de melhor se pode esperar da parte das mulheres, se refletirmos que no mundo inteiro esse sexo não pôde produzir um único espírito verdadeiramente grande, nem uma obra completa e original nas belas artes, nem, fosse no que fosse, uma única obra de valor durável. Esse fato é empolgante na pintura. Todavia, elas são tão aptas como nós para lhes compreender o lado técnico, e cultivam assiduamente essa arte, sem conseguirem produzir uma só obra-prima, porque lhes falta justamente essa objetividade de espírito, que é sobretudo necessária na pintura. As mulheres banais nem mesmo são capazes de lhe compreender as belezas, porque natura non facit saltus. Tradução: a natureza não dá saltos. Huarte, na sua célebre obra Examen de Ingenios para las Ciências, que data de 300 anos, recusa às mulheres toda a capacidade superior.
Exceções isoladas e parciais não alteram esse estado de coisas. As mulheres são e permanecerão tomadas no conjunto. Os filisteus, mais completos e incuráveis, devido à sua organização social absurda no último grau, que as fez partilhar o título e a situação do homem, por muito elevados que eles sejam, excitam-lhe com ensarnimento as ambições menos nobres, e por uma consequência natural desse absurdo, o seu domínio, o tom que impõe, corrompem a sociedade moderna. Dever-se tomar como regra esta sentença de Napoleão I. As mulheres não têm categoria. Chamfort diz também com muito acerto: são feitas para negociarem com as nossas fraquezas, com a nossa loucura, mas não com a nossa razão. Existe entre elas e os homens simpatias de epiderme, e muito poucas simpatias de espírito, de alma e de caráter. As mulheres são o sexo sequior, o sexo segundo, a todos os respeitos feitos para se conservar à parte no segundo plano. Certamente, deve-se-lhe poupar a fraqueza, mas é ridículo prestar-lhe homenagem, o que até nos avita aos seus olhos. A natureza, separando a espécie humana em duas categorias, não fez as partes iguais. Foi o que muito bem pensaram em todos os tempos e os antigos. E os povos do Oriente compreendiam melhor o papel que convém às mulheres do que nós fazemos com a nossa galantaria, a antiga moda francesa e a nossa estúpida veneração, que é na verdade a ostentação mais completa da tolice germano-cristã. Isso serviu apenas para torná-las arrogantes e impertinentes. Por vezes, fazem-me pensar nos macacos sagrados de Benarés, que têm uma tão grande consciência da sua dignidade sacrossanta e da sua inviolabilidade, que julgam que tudo lhes é permitido. A mulher no Ocidente, o que chama a dama, encontra-se numa posição absolutamente falsa, porque a mulher, o sexo sequior dos antigos, não tem nada para inspirar veneração e receber homenagens, nem para levantar mais a cabeça que o homem, nem para ter direitos iguais aos dele. As consequências dessa falsa situação são demasiado evidentes. Seria para desejar que na Europa se colocasse no seu lugar natural esse número 2 da espécie humana e se suprimisse a dama, alvo das zombarias da Ásia inteira, de quem Roma e Grécia também se riram. Essa reforma seria um verdadeiro benefício do ponto de vista político e social. O princípio da lei sálica é tão evidente, tão indiscutível, que parece inútil formular. O que se chama verdadeiramente a dama europeia é uma espécie de ser que não deveria existir. Só devia haver no mundo mulheres retiradas, aplicando-se aos trabalhos domésticos, e raparigas aspirando ao mesmo fim, e que se educariam sem arrogância, para o trabalho e para a submissão. É precisamente por haver damas na Europa que as mulheres de classe inferior, isto é, a maior parte, são muito mais para lastimar do que no Oriente. As leis que regem o casamento na Europa supõem a mulher igual ao homem e têm assim um ponto de partida falso. Em nosso hemisfério monógamo, casar é perder metade dos direitos e duplicar os deveres. Em todo caso, visto que as leis concederam às mulheres os mesmos direitos dos homens, também eles deveriam ter conferido uma razão viril. Quanto mais as leis conferem às mulheres direitos e honras superiores aos seus merecimentos, mais restringem o número daquelas que têm realmente parte nesses favores e tiram às outras os seus direitos naturais, na mesma proporção em que deram direitos excepcionais a algumas privilegiadas. A vantagem que a monogamia e as leis que daí resultam concedem à mulher, proclamando-a igual ao homem, o que ela não é de nenhum ponto de vista, produz esta consequência que os homens sensatos e prudentes hesitam muitas vezes em se deixar arrastar a um tão grande sacrifício, a um pacto tão desigual. Entre os povos polígamos, cada mulher encontra quem se encarregue dela. Entre nós, pelo contrário, o número de mulheres casadas é bem restrito e há um número infinito de mulheres destituídas de proteção, solteironas vegetando tristemente nas classes elevadas da sociedade, pobres criaturas destinadas a trabalhos rudes e difíceis nas classes inferiores. Ou senão, tornam-se miseráveis prostitutas, arrastando uma existência vergonhosa e impelidas pela força das circunstâncias a formar uma espécie de classe pública e reconhecida, cujo fim especial é preservar dos perigos da sedução as mulheres felizes que encontraram marido ou que ainda esperam encontrá-lo. Só na cidade de Londres há 80.000 mulheres públicas, verdadeiras vítimas da monogamia, cruelmente imoladas no altar do casamento. Todas essas desgraçadas são a compensação inevitável da dama europeia, com a sua arrogância e pretensão. Por isso, a poligamia é um verdadeiro benefício para as mulheres consideradas no seu conjunto.
Além disso, do ponto de vista racional, não se compreende o motivo por que, se uma mulher sofre de um mal crônico, ou se não tem filhos, ou se está demasiado idosa, o marido não possa ter uma segunda. O que fez o sucesso dos mormões foi justamente a supressão dessa monstruosa monogamia, concedendo à mulher direitos acima da natureza, impuseram-lhe igualmente deveres semelhantes, donde lhe provém uma infinidade de desgraças. Essas exigências de classe, de fortuna, são de fato de um tão grande peso que o homem que se casa comete uma imprudência, se não contrair um casamento brilhante. Se deseja encontrar uma mulher que lhe agrade completamente, procurá-la fora do casamento e contentar-se-á em assegurar a situação da amante e dos filhos. Se pode fazê-lo de uma maneira justa, razoável, suficiente, e a mulher cede, sem exigir rigorosamente os direitos exagerados que só o casamento lhe concede, perde então a honra, porque o casamento é a base da sociedade civil e prepara-se uma triste existência, porque é feitio do homem preocupar-se desmedidamente com a opinião dos demais. Se pelo contrário a mulher resiste, corre o risco de desposar um marido que lhe desagrada, ou ficar solteira, porque tem poucos anos para se decidir. É desse ponto de vista da monogamia que é útil ler o Tratado Sábio Profundo de Tomásios, de concubinato. Vê-se aí que entre os povos civilizados de todos os tempos, até a Reforma, o concubinato foi uma instituição admitida até certo ponto, legalmente reconhecida e de forma alguma desonrosa. Foi a Reforma luterana que a rebaixou, porque encontrava nela uma justificação do casamento dos padres, e a Igreja Católica não podia ficar para trás. É ocioso disputar acerca da poligamia, visto que ela de fato existe em toda parte, apenas se trata de organizá-la. Onde é que se encontram verdadeiros monógamos? Todos, pelo menos durante algum tempo. E a maior parte, quase sempre, vivem na poligamia. Se todo homem carece de várias mulheres, é perfeitamente justo que se encontre livre. Mesmo que seja obrigado a encarregar-se de umas poucas mulheres, estas voltarão, assim, ao seu verdadeiro papel, que é o de um ente subordinado. E ver-se-á desaparecer deste mundo a dama, este monstrum da civilização europeia e da tolice germano-cristã. Com as suas ridículas pretensões ao respeito e à honra, acaba-se com as damas, mas acaba-se também com essas desgraçadas que enchem agora a Europa. É evidente que a mulher, por temperamento, é destinada a obedecer, e a prova é que aquela que se acha nesse estado de independência absoluta contraria ao seu temperamento. Liga-se imediatamente a qualquer homem porque se deixa dirigir e dominar, porque carece de um senhor. Se é nova, arranja um amante. Se é velha, um confessor. O casamento é uma armadilha que a natureza nos prepara. A honra das mulheres, assim como a honra dos homens, é um espírito de corpo bem entendido. A primeira é a mais importante das duas, porque na vida das mulheres as relações sexuais são a coisa principal. A honra para uma rapariga consiste na confiança que a sua inocência inspira, e para uma mulher, na sua fidelidade ao marido. As mulheres esperam e exigem dos homens tudo quanto lhes é necessário e tudo quanto desejam. O homem só exige uma coisa da mulher. As mulheres têm, portanto, que proceder de modo que os homens não possam obter delas essa coisa única, senão em troca da proteção que eles prometem dar a elas e aos futuros filhos. Dessa combinação depende a felicidade de todas as mulheres. Para obtê-la, é indispensável que se auxiliem mutuamente e deem provas do espírito do corpo. Por isso caminham como uma só mulher e em filas unidas ao encontro dos homens que, devido ao predomínio físico e intelectual, possuem todos os bens terrestres. É esse o inimigo que se trata de vencer e conquistar para chegar, por meio dessa vitória, a possuir os bens da terra. A primeira máxima da honra feminina tem sido, pois, que se deve recusar implacavelmente ao homem todas as relações ilegítimas, a fim de obrigá-la a uma espécie de capitulação por meio do casamento. O único modo de o elemento feminino obter proteção. Para atingir esse resultado, a máxima precedente deve ser rigorosamente respeitada. Todas as mulheres com verdadeiro espírito de corpo velam pela sua execução. Uma jovem que se deixa seduzir-se tornou culpada de traição para com todo o seu sexo, porque se esse ato se generalizasse, comprometer-se-ia o interesse comum. Expulsam-na da comunidade, acabrunham-na de vergonha. Perdeu, por esse fato, a honra. Todas as mulheres devem fugir dela como de uma pestífera. A mesma sorte espera a mulher adúltera, porque faltou a um dos termos da capitulação consentida pelo marido. O seu exemplo seria de modo a desviar os homens de assinarem semelhante tratado, de que depende a salvação de todas as mulheres.
Além da honra peculiar ao seu sexo, a mulher adúltera perde igualmente a honra civil, porque o seu ato constitui um engano, uma falta grosseira à fé jurada. Pode-se dizer, com certa indulgência, uma jovem enganada. Não se diz uma mulher enganada. O sedutor pode bem, pelo casamento, restituir a honra à primeira, não pode restituí-la à segunda, nem menos após o divórcio. Vendo claramente os fatos, reconhece-se, portanto, que um espírito de corpo útil, indispensável, mas bem calculado e fundado no interesse, é o princípio da honra das mulheres. Não se pode negar a sua extrema importância no destino da mulher, mas não se lhe deve atribuir um valor absoluto, além da vida e dos fins da vida, e merecendo que se lhe sacrifique a própria existência. O que provaria, de um modo geral, que a honra das mulheres não tem uma origem verdadeiramente conforme a natureza, é o número de vítimas que lhes são oferecidas, infanticídios, suicídios das mães. Se uma rapariga, pelo fato de ter um amante, comete uma verdadeira traição para com o seu sexo, não esqueçamos que o pacto feminino havia sido tacitamente, sem compromisso formal da sua parte, e como na maioria dos casos é ela a primeira vítima, a loucura nela é infinitamente maior que a depravação.